Boa tarde, irmãos. Boa tarde, irmãs. Bom mais uma vez estar aqui. Eu quero agradecer a paciência, o espírito de tolerância do mineiro, que permite você estar aqui novamente para ouvir a saga do profeta Jonas, na visão de um nordestino, de alguém que saiu de sua casa na expectativa de ouvir o que Deus também tinha a falar a ele. Não tanto como o orador, como alguém queria falar, mas como alguém queria ouvir. E eu quero realmente aproveitar esse instante para dizer obrigado. Muito obrigado pelo carinho mineiro, sabe? Aquela coisa quieta, mas contagiante. Muito obrigado. Eu saio daqui muito agradecido a Deus pela oportunidade de ter estado com os irmãos e irmãs. Pela manhã eu deixei em aberto aquele que seria o nosso quarto momento dentro da reflexão de número 4. É aquele que diz que o grande perigo para aqueles que nasceram de novo é acostumarem-se com o Evangelho. Este é o slide que eu não projetei hoje pela manhã, que é o final da palavra da manhã de hoje. Ali está: o grande perigo para aqueles que nasceram de novo é acostumarem-se com o Evangelho. Hoje pela manhã eu lhe fiz uma pergunta: que tipo de profeta você gostaria de ser? Se nós continuarmos pensando em resultados, o ideal seria ser alguém como Jonas. Mas se pensarmos no caráter, na integridade, na fidelidade a Deus, certamente escolheríamos o profeta Jeremias. Mas eu vou mostrar-lhes por que fiz essa pergunta. Eu confesso que a reação dos homens de Nínive, na verdade, foi surpreendente. Se você se recorda, o que aconteceu de fato naquela cidade foi um processo de avivamento. Um processo que começou no momento em que eles creram em Deus, está escrito, eles professam, e olha que a Babilônia é uma terra de muitos deuses. A Babilônia é um local politeísta, onde os deuses eles trabalham por departamentos, há uma hierarquia e funções sendo divididas por todos eles. Mas é impressionante que o texto sagrado vai dizer que eles creram em Deus, e neste caso é o Deus pregado ou o Deus confessado por Jonas. Depois o texto vai dizer que eles proclamaram um jejum, extensivo inclusive aos animais. Depois o texto vai dizer que eles se vestiram de panos de saco, e você sabe muito bem o que isso significa, uma manifestação externa de um profundo sentimento de dor, de luto. E depois daí veio a ideia de que o rei humilhou-se. Ele é impactado pela reação de sua gente, de seu povo, de sua cidade, uma espécie de cidade-estado. Isso alcança o coração do rei. E, sinceramente, se há algo difícil, é alguém que se senta num trono, conjugar ou pensar na ideia do humilhar-se a si mesmo. É muito difícil você abrir mão do trono, você abrir mão do poder para isso. E depois, aí o texto diz que ele estabeleceu um decreto. Então, o processo de avivamento experimentado na cidade de Nínive, ele obedece a alguns passos que para mim são extremamente significativos. Talvez aí exista o sonho de todo profeta, mas eu tenho uma notícia para lhe dar, que é uma ilusão você pensar que essa será a reação de todos aqueles que você vai alcançar no seu ministério. Este sonho, sabe? Isto aí, esse tipo de igreja, esse modelo de igreja, só existe naqueles seus momentos de crise. Quando você imagina que um lugar desse existe e que você está à procura desta igreja. Essa igreja, sinceramente, ela não existe. A reação não vai ser essa. Pelo contrário, eu não sei se você se recorda, mas Jesus está preparando os seus discípulos para que eles saiam em missão. E o discurso de Jesus, ele absolutamente não é nada motivacional. Se eu estivesse no grupo, e talvez em meio a alguns hoje que trabalham com marketing e com essa coisa da palavra, diriam que Jesus estava tomando uma postura que não deveria ser tomada. Porque preparar o grupo dizendo isso, eis que eu vos envio como ovelhas para o meio de lobos, falar das dificuldades que eles iam enfrentar no caminho, isso não parecia razoável, mas essa foi a palavra. Às vezes a gente fica pensando, mas Senhor, isso deveria ser o inverso. Acho que Deus nos deveria mandar como lobos para o meio de ovelhas. Talvez fosse melhor. Mas o que é interessante é que a natureza
daquele que semeia a palavra, daquele que é o proclamador, o pregador, o profeta, permanece a mesma. Ele continua sendo ovelha. Não há uma mudança de natureza. Dentro daquilo que se fala muito sobre a questão da ovelha, ela é um animal cuja a força, cuja a sua arma de batalha é o cajado do pastor. Ela só está protegida enquanto estiver sob os cuidados do pastor. Quem dizia isso muito bem, na verdade, era o Martinho Lutero. Eu tenho aqui uma citação dele, e eu acho ela extremamente relevante. E ele começa dizendo, mas que coisa estranha, as ovelhas pregarem aos lobos, imporem-lhes lei e julgarem-nos. Seria melhor enviar leões? Mas é assim para que, como Paulo diz, a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. E eu não sei se você já teve a impressão de que as coisas para um servo de Deus parecem ser mais complicadas ou difíceis. Já teve essa impressão? Eu não sei se estou correto, mas a sensação que tenho é que isso não é impressão, isso é verdade mesmo. Quando somos jogados na fornalha, a fornalha é aquecida 7 vezes mais. Quando somos mandados à batalha, o nosso exército é sempre o menor. Quando Deus nos promete ser pai de uma grande nação, espera que a gente envelheça e ainda nos dá como esposa uma mulher estéril. As coisas de Deus funcionam assim, para que ao final do processo nenhum de nós ouse roubar aquilo que Deus não compartilha com ninguém, que é a sua glória. Ele compartilha conosco o seu poder, mas nunca a sua glória. A glória precisa permanecer naquele que de fato é digno de todo louvor, de toda honra. Mas lembra daquela história de comparar os dois profetas? Comparar Jonas e Jeremias? Nesse exercício, veja uns detalhes da história bíblica. Eu insisto com isso porque acho extremamente relevante. Primeiro, observe se não é assim. A comunidade de Nínive ouve a palavra e eles alimentam a esperança. Qual é a esperança? Versículo 9 do capítulo 3. Quem sabe se voltará a Deus? Isso na experiência de Jonas. Na experiência de Jeremias, o que é que o texto diz? Jeremias recebe a palavra do Senhor e é ele quem alimenta uma esperança. Ele diz, talvez a súplica dele chegue diante do Senhor e cada um se converta. A expectativa é a mesma. De um lado o povo de Nínive, do outro lado o coração de um profeta. Continua a fazer a comparação? Vejam no segundo momento. O que é que o texto vai mostrar? A Bíblia diz que esta palavra chegou também ao rei de Nínive. Correto até aqui? Vai procurar o paralelo naquele mesmo momento do ministério de Jeremias, e quando ele pensou em que alguma coisa pudesse mudar, que o povo pudesse se converter, ele também teve a mesma ideia. A Bíblia diz que ele para por um instante e diz, é necessário que relatemos ao rei todas essas palavras. Eu estou comparando o povo de Deus com o povo da Babilônia, os ninivitas. E aí eu fico me perguntando, será que o redator, quem construiu essa história, quem registrou essa história, ou quem relatou o fato, não tinha em mente o que havia acontecido em Israel? Por quê? Veja o momento seguinte, um terceiro momento. Eu volto a ler o livro de Jonas. Quando o rei ouve aquela palavra, o que é que ele faz? Se recordam? Ele se levanta do trono e começa a... Ele fica incomodado, impactado com aquelas palavras. Quando as palavras de Jeremias, em forma de uma carta, chegou nas mãos do rei de Israel, o texto sagrado diz que o rei estava sentado em seu apartamento do inverno, perto de um braseiro aceso. E ele parece não se incomodar com nada do que escuta. Por quê? Num quarto momento, a Escritura Sagrada diz que o rei de Nínive, ele faz uma proclamação que se divulgou em toda a cidade, emitiu um decreto, desceu dali, revestiu-se de saco. E o que aconteceu com o rei de Israel? O texto sagrado vai dizer que o rolo inteiro foi queimado naquele braseiro. Vocês já tinham percebido que o texto, na verdade, quer nos mostrar é que, ao final, o resultado é completamente diferente. Este foi o resultado lá em Nínive. E vestiram-se de saco desde o maior até o menor, e ele levantou-se do seu trono e tirou de si as suas vestes, e cobriu-se de saco e sentou-se sobre a cinza. Mas vejam o que aconteceu em Israel. O rei e todos os seus conselheiros, que ouviram todas aquelas palavras, não ficaram alarmados, nem rasgaram as suas roupas, lamentando-se.
Se você faz esse tipo de comparação, estabelece esse paralelo, o que você percebe? O que o texto quer dizer a mim e a você? Que às vezes a reação do povo de Deus não é aquela que você espera. Eu conheci alguém que dizia assim, que ele nunca tinha problemas com as pessoas que abordava com a palavra do Evangelho até que se convertessem. É um missionário, amigo. Mas às vezes você cria algumas expectativas, que eu vou lhe dizer, isso só vai alimentar a sua frustração. Jesus tem uma coisa para mim muito interessante, quando ele trabalha com a ideia dos frutos. E ele diz, olha, você não pode colher uvas de um espinheiro. Mas às vezes a gente vai junto do espinheiro e tenta enxergar uvas. O que o texto está dizendo é que a natureza daquele homem, daquela mulher, daquela pessoa, se não for para produzir uvas, isso não vai acontecer. Conheci um pastor que ele, certa ocasião, ele é uma pessoa muito simples, mas ele disse que aprendeu uma coisa com o ministério e eu não mais esqueci o que ele disse. Ele disse o seguinte, olha, Roberto, eu já estou há muitos anos no ministério e tem uma coisa que eu aprendi. Eu digo, o que foi, pastor? Ele disse, olha, é simples. Você começa um ministério, você primeiro precisa estudar a terra. Eu disse, terra? Ele disse, sim. Você recebe um pedaço de terra, um lote de terra, e vai imaginar o que é que você pode plantar. E se você quiser, vou continuar com a ideia das uvas, plantar uvas, se aquela terra que você possui, eu vou usar uma expressão que é muito lá da minha região, macaxeira, não sei se aqui é aipim, se é macaxeira, como é que vocês chamam, mandioca. Ele disse, se você descobre que ali naquele terreno, o que dá, o que floresce é mandioca, não adianta você querer passar o resto do seu ministério tentando colher uva. Especialize-se em mandioca, você vai ser um exportador, dizia ele. Você vai vender mandioca para todo mundo. Agora, não adianta você querer ir de encontro àquela que é a vocação de sua comunidade. Eu disse, rapaz, parece que você tem alguma razão no que você está dizendo. Eu não quero criar assim nenhum sentimento de pessimismo em relação a isso. Mas eu quero só que vocês entendam que eu preciso entender isso, que nós somos enviados como ovelhas para o meio de lobos. E isso não vai mudar. Por isso, não espere que toda a comunidade, que toda a igreja, que todo grupo ao qual você apresentar a palavra, responda como os ninivitas. Porque, às vezes, daqueles que você vai esperar apoio, você não vai receber. E daqueles que você sequer imaginava possível, serão os que mais estarão ao seu lado. Então, eu preciso concluir aquilo que eu deveria ter concluído hoje pela manhã, dizendo aos irmãos e irmãs algumas coisas. E quais são elas? Primeiro, não é possível separar essas duas coisas, oração e transformação. Porque na experiência de Nínive, clamem fortemente a Deus e convertam-se cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Todo o processo de avivamento começa com clamor e depois a conversão, a transformação. Por isso, o passo primeiro em direção ao avivamento, a retomada da caminhada, do alinhamento à vontade de Deus, será sempre a oração. Segunda observação que faço, Deus sabe quem Ele escolheu. É provável que, se fôssemos fazer qualquer juízo, diríamos que a escolha de Jonas talvez não tenha sido uma escolha acertada. Mas se você tem pensado isso acerca de você mesmo, ou até de Jonas, eu preciso insistir nisso. Deus sabe quem Ele escolheu. Se você não se sente, capaz, se você não se sente... Eu só tenho uma coisa a lhe dizer. Ou você está certo e Deus está errado, ou Deus está certo e você está errado. E eu prefiro a segunda alternativa, que Deus está sempre certo na escolha que fez. Se Ele colocou você naquele lugar, é porque Deus não tem dúvidas de que você vai exercer o seu ministério ali e vai fazê-lo com fidelidade ao Senhor. Mais uma observação. Seja cauteloso com gente. E aqui tenha olho de serpente e coração de pomba. Quem disse isso não fui eu, foi o próprio Cristo. Quando Ele fala da astúcia da serpente e a singeleza, e a pureza, e a leveza de uma pomba. A sutileza de uma pomba. E o servo de Deus, por favor, quem disse isso não fui eu, foi Jesus. Ele encontrou virtude numa serpente. Ele encontrou... Aliás, tem gente que tem esse tipo de coração, né? Conhece aquela história da mulher que via virtude em todo mundo?
E o pastor dizia, mas e fulano? Ele disse, não, ele é uma pessoa boa. E o pastor, não, irmã, não, é uma pessoa boa. Ele disse, eu agora vou pegar essa irmã. E aí um dia encontrou-se com ela. A irmã vive encontrando virtude em todo mundo. Eu quero que a irmã me fale qual é a virtude do diabo. Ela parou, pensou. Ela disse, o pastor está certo, ele é muito ruim. Mas tem uma coisa, ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Ele é trabalhador. Não aconselho você ficar procurando virtudes no mundo demoníaco, mas fica aí só o registro, sabe? No exercício do pastorado, eu já disse isso, mas vou repetir, a adaptação é sempre do pastor. E, finalmente, concluindo a palavra que foi pela manhã, que aquele que recua está dando provas que deixou de ser ovelha, de confiar no cajado daquele que é o seu pastor. Tudo bem até aqui? Vamos lá para o item de número 5. Até aqui nós já falamos sobre a ideia de carreira e carreirismo. Falamos sobre a ideia da pessoa, do personagem. Trabalhamos com a ideia de expectativa e realidade. Ali tem relaidade, mas é realidade. Rigidez e flexibilidade. Mas agora eu acho que chegamos ao ponto mais sensível de nossa conversa. É quando nós vamos falar sobre emoções e sentimentos. As emoções e os sentimentos. A linguagem dessas emoções, a linguagem dos nossos sentimentos. E emoção e sentimento não são, na verdade, as mesmas coisas. Emoção, segundo o pessoal que trabalha com psicologia, tem mais a ver com uma resposta, uma reação a uma determinada situação. E sentimentos é algo ainda mais profundo. É como você reflete e interioriza essas emoções ou carrega essas emoções dentro do seu coração. E quando eu penso nisso, eu percebo que a história de Jonas nos leva a pensar nas emoções e sentimentos que carregamos dentro do ministério. E talvez aqui esteja, quem sabe, o perfil mais doentio de Jonas. Presta atenção primeiro ao texto sagrado. Versículo 10 do capítulo 3, depois somente os versos de 1 a 5 do capítulo 4, é o que pretendo ler num primeiro momento. O texto sagrado vai dizer assim: E Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha anunciado lhes faria, e não o fez. Mas isso desagradou extremamente a Jonas, e ele ficou irado, e orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra? Por isso é que me preveni, fugindo para Tarsis, pois eu sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí o Senhor faz uma pergunta a Jonas: fazes bem que assim te ires? Há uma outra tradução que diz: é razoável toda esta tua ira. Será que você não está se excedendo? Não já passou da razoabilidade? Você não está achando que isso é desproporcional? Porque, sinceramente, se alguém fala de um Deus compassivo, misericordioso, longânimo, grande em benignidade, isso deve ser motivo de ira no seu coração. Então Deus faz a seguinte pergunta: fazes bem que assim te ires? Aí a Bíblia depois vai dizer que Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela. Alguns acham que este verso talvez tenha sido copiado por algum escriba e esteja fora de lugar. Mas é possível entendê-lo. O texto vai dizer que Jonas saiu da cidade, sentou-se ao oriente dela, e ali fez uma cabana e sentou-se debaixo dela, à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. Quando pensamos nisso, deixe-me apenas relembrar aquilo que vimos no quarto movimento de leitura. O fato de que houve uma espécie de avivamento espiritual em Nínive. E esse modelo de avivamento, ele obedece a algumas sequências. Hans Wolff, que citei há algum tempo atrás, ele disse que a pregação de Jonas tem como consequência um movimento de avivamento que se desdobra em 3 etapas. Para ele, esse movimento começaria com a fé. Aqueles homens de Nínive creram em Deus. Depois diz o texto sagrado que eles se converteram dos seus maus caminhos. Isso quer dizer uma atitude.
E depois o decreto real, que estabeleceu como uma espécie de lei, de regra, o arrependimento, a mudança de conduta como aquilo que deveria ser esperado. Eu pensei se deveria falar sobre isso ou não, mas resolvi fazê-lo. Talvez até fuja do espírito deste encontro. Mas é possível Deus se arrepender? Essa seria a pergunta. E provavelmente todos os irmãos e irmãs que estão aqui já conhecem as respostas a uma pergunta dessa natureza. Apenas fiz uma espécie de compilação daquilo que normalmente é dito acerca disso. Primeiro, é preciso entender o significado dessa expressão. E aqui eu faço uma citação que eu acho extremamente preciosa, daquele mesmo que mencionei há algum tempo também, o Alexander, que ele diz o seguinte: embora o verbo português, arrepender-se, transmita a ideia de uma mudança do pior para o melhor, de alguém que estava fazendo alguma coisa errada e passou a fazer aquilo que é certo. Segundo ele, o verbo nihan, que é o verbo hebraico, refere-se antes a uma decisão de agir de outro modo. Eu estava fazendo desse jeito e vou passar a fazer de uma outra maneira. Há uma decisão de agir de um outro modo, não implicando necessariamente que a primeira ação seja inferior à segunda. E ele depois termina dizendo que a expressão mudar de ideia transmite melhor o significado do hebraico. E alguns se contentam com essa explicação. Há uma outra possibilidade. Como entender isso? Você lembra-se dos princípios hermenêuticos de interpretação, de que a Bíblia só pode ser explicada pela própria Bíblia. Então, a gente recorre àquilo que a gente chama de evidência interna. O que é que está escrito? Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa. Porventura, diria ele, não faria, falaria e não confirmaria. Então, a gente tem por certo que a resposta àquela pergunta, não. Deus não se arrepende. Mas o que significaria aquela expressão? Aí a gente passa para um outro momento, que é aquilo que é o que alguns chamam de antropopatia. Existem algumas coisas que eles chamam de morfismo, que tem a ver com a forma de homem, é quando você não consegue explicar a realidade de Deus e fala dos olhos de Deus, das mãos de Deus, dos pés de Deus. E Deus é espírito, e você sabe disso. Mas você não consegue, você não tem outra linguagem, você só conhece esta. E quando diz respeito aos sentimentos, ira, amor, você está transferindo um sentimento que é humano, antropo, para o pathos, que quer dizer sentimento, está atribuindo sentimentos humanos a Deus. Por quê? Porque você não tem outra, não é uma questão daquilo que Deus está fazendo, mas do espaço entre a sua orelha esquerda e a sua orelha direita, que é pequena demais para compreender aquele que Calbart chama de inteiramente outro. Aquele que, por mais que você se esforce para compreender, ele ainda está além daquilo que você possa alcançar. Você imagina o amor no seu maior grau de excelência, e quando você diz Deus é amor e o amor de Deus é muito maior do que aquilo que você conseguiu imaginar. Ainda que você tenha elevado o seu pensamento às alturas, ainda é pouco para descrever aquilo que Deus é. Então, seria uma questão de linguagem atribuída ao Senhor. Mas e aqui, como eu estou trabalhando dentro do espírito da profecia, e eu disse que essa seria o nosso viés, eu queria só que vocês pensassem no caráter condicional da palavra profética, não dos pré-clássicos, que era aquilo que Jonas queria manter. Eu já falei sobre isso aqui. Mas dentro dos profetas clássicos, e aqui eu tenho uma citação, mais uma vez, da experiência de Jeremias como profeta, quando Deus chama Jeremias para o ministério, ele diz assim: no momento em que falar contra uma nação e contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, aqui se encaixa a palavra profética de Jonas, correto? Ok. Só que o texto de Jeremias termina dizendo: se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então, neste caso, o arrependimento não é de Deus, o arrependimento é do homem. E a consequência de um coração não arrependido ou de um coração arrependido é a mesma. Se houver arrependimento, a consequência daquele pecado vai ser alvo da misericórdia de Deus e do perdão. Mas se houver insistência, persistência no pecado, não houver conversão, o salário do pecado continua sendo a morte. Então, nesse caso, a variação não é de Deus. E o princípio estabelecido é o mesmo princípio.
E é exatamente esta possibilidade de mudança da parte de Deus, ou do trato de Deus com aquele povo, que contraria o profeta. Eu até posso pensar nisso como uma realidade, sim, quando eu penso na restauração de um filho. É tão interessante, irmãos do céu. Faz muito tempo isso, eu ainda estava em Recife. Eu estava num acampamento assim, e chegava a hora de colocar os meninos para dormir, era sempre uma dificuldade. E quando você é pastor auxiliar, aí a responsabilidade fica mais sobre você do que do pastor presidente, ou como vocês às vezes chamam, pastor sênior e tal. O pastor de jovens é que tem que ficar por ali com os meninos e aquela coisa toda. E eu era pastor auxiliar. Lá estava eu, e eu às vezes me deitava, sabe, com a lanterna aqui. Porque eu tinha, de vez em quando, eu me lembro que houve uma ocasião que tinha muita gente, e até a área da capela foi usada para dormitório. E eu dormia aqui. E às vezes eu precisava acordar de noite, eu era malvado, porque eu ia em silêncio, sabe? E quando a pessoa já estava colocando o pé do lado de fora da janela, é que eu acendia a lanterna no rosto. Vai para onde? E aí eles retornavam. Mas houve uma cena para mim muito curiosa. Nós estávamos recolhendo os meninos para a hora de dormir, e uma senhora da igreja, sabe daquelas senhoras abençoadas, que conseguem falar sobre tudo e um pouco mais? Sabe? Aquela que observa tudo, sabe, com os detalhes. Eu acho que vocês nunca tiveram ninguém assim, provavelmente nunca tiveram. Mas eu conheci algumas pessoas desse jeito. E quando chegou aquele momento, ela virou-se para mim e disse: pastor, essa juventude dessa igreja é absurdo. O senhor aqui chamando os meninos para entrar, e eu vi quando 2 jovens saíram naquela direção, que era um lugar assim, muito arborizado, na direção daquelas árvores. Eu já disse ao senhor uma vez, e vou repetir, esses meninos da nossa igreja, eles precisam disso, precisam. Aí começou aquele discurso, eu disse: está certo, minha irmã. Eu vou até lá, eu vou procurar saber o que aconteceu, o que é que eles estão fazendo. E eu fui. E aí eu retornei. Quando eu retornei, quem foi que primeiro foi me procurar? Aquela senhora. Mas, meus irmãos, eu confesso, eu senti assim, um prazer que eu não deveria ter sentido. Porque eu virei para ela e perguntei: irmã, a senhora sabe quem que estava lá? E ela disse: eu não sei não. E eu disse: foram seus 2 filhos. Meu irmão, eu pequei. Eu reconheço que eu pequei naquela hora. Porque eu dei aquela informação com tamanho prazer, que eu até hoje me arrependo de ter feito aquilo, sabe? Porque às vezes a gente vê e enxerga o erro alheio, ou a possibilidade de restauração. O erro a gente enxerga nos outros, e a possibilidade de restauração nos nossos. E talvez essa tenha sido a grande dificuldade, imaginar um Deus compassivo, misericordioso, e compartilhar um Deus assim com o outro. A compaixão de Deus é para mim, a misericórdia de Deus sobre mim, e a justiça de Deus sobre os demais. E aí vem aquelas orações dos salmos precatórios: bem-aventurado quem pegar a cabeça dos filhos de vocês e... Não é? Mas Jonas precisava se converter dessa situação, sabe, irmãos? E aqui, deixa eu lhe dizer, eu citei naquele momento o Caio Fábio, e um outro momento de lucidez, quando ele fala também sobre Jonas aqui, ele diz: na sua opinião, o próprio caráter misericordioso de Deus trabalhava agora contra os sonhos de libertação dos oprimidos. Isso porque, enquanto Deus estivesse agindo entre aqueles que Jonas considerava os poderosos da terra, não haveria nenhuma chance de que a sua justiça os esmagasse. O que ele queria não era vê-los salvos, mas achatados e esmagados. E Caio Fábio não fica sozinho nisso. Eu encontrei uma citação de Jerônimo, São Jerônimo, Vulgata e todo o movimento dele monástico. O texto ele diz assim, em uma de suas obras, ele diz: Jonas sabia que o arrependimento dos ninivitas poderia ser tragédia para os judeus. Daí a obstinada decisão de não pregar de jeito nenhum para eles. Porque, veja, se eu não prego, eu não apresento a eles a possibilidade de mudança de comportamento. Se eles não mudarem o comportamento, o que vai acontecer? Nínive vai ser destruída. E é isso que eu quero. Mas Deus quer que eu vá pregar, está certo, eu vou, mas eu também não vou caminhar os 3 dias, não. Vou caminhar um dia só. E tem mais, quando eu pregar, eu não vou falar na possibilidade de conversão. Vou fazer um discurso simples e pequeno. 40 dias e Nínive será subvertida. O que ele não contava era com o quê, irmãos? Com o poder da palavra. E aquilo que ele não esperava que acontecesse, aconteceu.
E aqui, irmãos, deixe-me dizer-lhe, o caráter de Jeroboão II, aquele personagem, o rei de Israel, era tão reprovável quanto o caráter dos ninivitas. E Jonas não conseguia falar sobre isso. E quando ele conversa com Deus, qual é o sentimento que está por trás dali, irmãos? Eu vou dizer-lhes, a oração de Jonas tem como origem um sentimento de raiva. Ele ora com raiva, irmãos. Aquela oração é um assinte. E quando Deus pergunta a ele, você está razoável com toda a sua ira? Ele parece aquele menino teimoso, estou sim. Não é? É razoável toda... É sim. Não é? Ele parece afrontar. Algumas vezes a minha oração e a sua oração, assim como os salmos precatórios, que, sabe o que é? Não é aqueles salmos onde aquilo que eu ilustrei há pouco, o desejo de que os inimigos sejam destruídos. Aliás, tem umas canções assim, não é? Hoje, no meio do povo de Deus, tem umas canções, um dia desse alguém... Aliás, quando eu cheguei, alguém estava falando de uma canção que parece sugerir a mesma coisa, que o outro vai ver, que Deus vai me libertar. Eu não ia dizer o nome, esse pessoal fica falando as coisas. Mas é verdade. Agora, eu vou dizer-lhe só uma coisa. Não existe a oração politicamente correta, gente. Quando você tiver de falar com Deus, fale aquilo que... Se você estiver sentindo raiva, bote a raiva no altar de Deus. Porque só ali que ela vai ser curada. Não adianta você insistir com aquilo que de fato não está no seu coração, porque Deus sabe o que se passa na sua alma. E Ele só vai tratar quando você for sincero bastante diante de Deus. Está desgostoso com a igreja? Diga isso a Deus, não diga a mim não. Vai dizer a Deus. Bota lá no Jesus, Senhor, eu estou triste. Senhor, eu estou triste. Eu saí agora de uma reunião com o ministério da igreja, com o conselho de obreiros, com o corpo diaconal. Eu estou ferido. Diga isso a Deus. Diga isso a Deus. Se sair com raiva, ao invés de descarregar no seu corpo, porque eu disse recentemente que eu tornei-me hipertenso porque não percebi os limites, sabe? Não fui cuidadoso comigo mesmo. Houve um tempo no ministério que eu estava pastoreando o Farol, era interino na primeira igreja, e era presidente da convenção estadual, era membro da Junta de Missões Mundiais. E aí, tornei-me. E, de repente, lá estava a minha pressão subindo, e o pior foi que eles me botaram a fazer aquele holter, né, que é aquele mapa, aquela coisa. E você não tem que anotar onde é que você estava a cada momento. Você quer saber quando eram os meus picos de pressão? Quando eu entrava na sede da convenção lá em Alagoas. Era eu entrar e a pressão subia. Vum. Eu saía, a pressão baixava. Eu entrava, a pressão subia. Gente, não é fácil. Aliás, quantos aqui também são hipertensos? Levanta a mão para eu ver. Que eu estou fazendo uma pesquisa assim. E eu tenho a impressão que existe alguma relação entre ministério pastoral e hipertensão. Não tenho certeza sobre isso. Mas eu tenho uma leve impressão que existe alguma relação entre as duas coisas. Ou você é, ou vai ser, ou já foi. Alguma coisa dessa natureza, sabe? E aqui, deixe-me lhe dizer, o ministério pastoral exige a fé na possibilidade de transformação do ser humano. E parece que Jonas perdeu isso. Jonas perdeu isso. A possibilidade de acreditar que Nínive, de fato, pode ser transformada. Qual é a sua Nínive? Há pouco tempo eu lhe perguntei onde estava a sua Tarsis. Mas qual é a área do seu ministério, na vida da sua igreja, que você contempla e diz, isso é uma Nínive na minha vida. Isso não vai ser mudado nunca. Isso nunca vai ser transformado. Aquela criatura, ela já vem assim desde os pastorados anteriores. Pastor aqui não sobrevive, porque essa família, aquilo é sua Nínive. Você está declarando sobre eles a não possibilidade de transformação. E quais são os grandes riscos que se corre quando se alimenta esse tipo de sentimento? Primeiro, você percebeu o que é que acontece com Jonas? Ele sai, monta uma cabana para olhar o quê? A destruição. Ele vai olhar o quê? A desgraça alheia. Eu só estou esperando a hora que o fogo vai subir, vai descer do céu, a fumaça vai subir da terra e eu vou sentir o cheiro do churrasco dos ninivitas. Aí você fica com um papel de espectador. Segundo, você vai possuir uma espécie de geografia missionária limitada. Seu campo de ação vai ser limitado. Eu tive algumas experiências maravilhosas num tempo em que nós estávamos tentando implantar a Cristolândia em
em Maceió, e para mim foram muito preciosas. Sabe o cheiro de gente? O cheiro de gente de rua. Sabe um pouco de contato com a realidade? Sabe respirar os ares que não são do gabinete pastoral? Sabe você chegar num lugar e ninguém sabe quem você é, você não carrega títulos quando você anda pela rua, você é só alguém de uma camisa amarela dizendo que Jesus transforma, e você precisa acreditar nisso. Você olhar aquela gente entrando suja, cabelos sujos, a roupa suja, aquele caco de gente, e você pregar o evangelho para aquela pessoa e acreditar que seja possível uma transformação, isso é somente pela fé, é verdade. Porque caso contrário, e aquilo parece um choque, a gente se sentia mexido por dentro pela alma. Eu vi pessoas que saíram lá da igreja, e eu não tenho dificuldade de lhes dizer, eu sou pastor de uma igreja de classe média, e alguns que moram nas regiões mais nobres, e eu vi muita gente dessas famílias indo para lá, e o choque era enorme sobre essa gente. Eles saíam dali repensando tanta coisa, porque às vezes, irmãos, um pouco de realidade ajuda no ministério e amplia o nosso horizonte, a nossa geografia missionária. Um outro risco é cultivar uma teologia deficiente, uma teologia que fala de um Deus indiferente àquela gente. Os ninivitas não são alvos da graça de Deus, eles não pertencem à rede daqueles que podem ser, ou aos peixes que possam ser pescados pela rede do reino de Deus. Uma outra observação que faço, a ênfase na transformação social como elemento de maior importância, e eu preciso explicar o que quero dizer. O que é que eu quero dizer? Bom, eu acabei de falar que, se a gente não acreditar na possibilidade de transformação do ser humano, a gente acaba criando alguns riscos e vivendo algumas situações difíceis. E uma delas, por incrível que pareça, para mim é esta aí. Rauschenbusch, o Evangelho Social, começou a medir ou avaliar a obra missionária a partir do Índice de Desenvolvimento Humano, como consequência da obra dele. E a expectativa maior era somente melhorar o estado de vida, a qualidade de vida daquela pessoa. Como se somente isso fosse possível. É isso que eu quero dizer. Eu quero crer que a transformação, ela pode ser muito mais do que isso. É isso que eu estou querendo lhes dizer. A gente alcança, mas eu não vou esperar que um ninivita se transforme em um servo de Deus. Eu vou trabalhar, sim, com aquele que está lá, na marginalidade, que está lá na rua, mas nunca com a expectativa de que eles possam se tornar um cidadão de bem. Isso já é demais. O que eu vou fazer é aliviar, é minorar, é diminuir, sabe, o custo da qualidade de vida dele precisa mudar. Gente, não é isso, não. O evangelho é mais que isso. É transformar não somente as circunstâncias ou a realidade social, mas é o indivíduo, a pessoa, ela pode ser transformada sim. Um outro grande risco é o que eu chamo aqui de uma igreja sem oração, sem amor, descrente do poder da cruz. Extremamente preocupada consigo. E os ninivitas, que morram debaixo do fogo que cairá do céu. Qual é a minha responsabilidade com eles? Eles são os nossos opressores. É de lá que vem toda a nossa dificuldade. Eles são responsáveis pela nossa desgraça. Então, que o fogo do céu caia sobre eles. É mais ou menos... Vou ficar calado. Vou ficar calado. Essa foi a melhor dos dias aqui. Ah, meu Deus. Agora... Essa me pegou de jeito, viu? Agora, deixa eu lhes dizer uma coisa. É aqui que eu percebo que os mais difíceis sentimentos e emoções, enfermidades emocionais, sabe, começam a alcançar o coração de um profeta. E eu quero me incluir nesse processo, tá bem? Tem uma coisa chamada desgosto. Desgosto necessariamente não é pecado, mas ele tem um poder tão forte. O desgosto, para mim, tem um enorme poder destrutivo. E como consequência do desgosto, uma série de enfermidades emocionais começam a tomar conta do meu coração no ministério. Primeiro, filho do desgosto, ou filha do desgosto, porque é feminino, não é? Eu diria que é a irritabilidade. E aqui eu queria que a gente fizesse um diagnóstico, tá bem? O que é irritabilidade?
Sabe o que é que a Bíblia diz sobre Jonas? Que quando ele viu a ação de Deus, que quando ele viu todo o projeto de Deus para aquele povo, ele desgostou-se, e aí a Bíblia vai dizer que ele ficou extremamente irado. Ele desgostou-se, primeiro o desgosto, e desgostou-se extremamente, e como consequência do desgosto extremo, ele ficou profundamente irado, irritado. Você tem sido um pastor irritado no exercício do seu ministério? Tudo hoje começa a lhe irritar. Você começa a reagir intempestivamente e, às vezes, desproporcionalmente. Posso fazer-lhe uma pergunta? Eu vou dizer-lhes que todas as perguntas que vou fazer-lhes eu já fiz a mim mesmo. Porque se o sermão não atingir primeiro o pregador, ele não faz sentido algum. Mas deixa eu lhe perguntar, é razoável toda a sua irritação com a igreja, ultimamente? Sabe aquilo que quando o som, dá aquele som de microfonia e que você já não consegue nem mais pregar, que já lhe tira do sério, que você fica profundamente irritado? Sabe aquela pessoa que estava certa de estar e demorou? Ou aquela pessoa que sabia que ia participar do programa do culto e ao invés de sentar na primeira cadeira, sentou-se lá no fundo e lá vem ela desfilando pelo meio da igreja e aquilo toma você de jeito e você muda a sua feição e começa a ficar profundamente irritado com aquilo, desproporcionalmente irritado. E o pior, a partir dali não consegue mais pregar, não consegue mais cultuar, não consegue mais adorar. Você tem se irritado com alguns vícios de comportamento da sua liderança, as respostas que eles costumam dar, ou a não resposta. Você investe e aquilo hoje já tem lhe consumido, e isso tem lhe desgastado. Tenha muito cuidado, porque a primeira filha do desgosto é a irritabilidade. E se estiver num estágio avançado, essa irritabilidade vai para dentro de sua casa. E lá vai estar um pastor, um profeta, um servo de Deus, irritado com a esposa, irritado com os filhos, irritado com as filhas. Profundo, ninguém pode falar com você. Você está ficando cada vez mais irritado e por coisa alguma. E alguém olha para você e diz, mas tem necessidade disso? Sua esposa já lhe disse isso alguma vez? Tem necessidade, meu filho, de você falar desse jeito? Tem necessidade desse comportamento? Eu vou lhe dizer uma coisa, você está doente. A irritabilidade está se tornando uma coisa comum em você. E se é algo que ninguém espera ver num pastor, é um comportamento irascível. Aliás, o texto das epístolas pastorais diz que ele não pode ser dado esse tipo de coisa. Segunda coisa, irmão, segunda observação que faço. A segunda filha do desgosto tem nome. Ela se chama frustração. E a frustração ela é complicada, porque ela olha para o passado com outros olhos. Você se recorda o que foi que Jonas disse ao Senhor em oração? Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra. Finalmente a gente descobre quais eram as razões de Jonas. Demorou, mas a gente descobriu. O que ele está dizendo? Em outras palavras, o que ele estava dizendo? Eu estava certo. Eu deveria ter ido mesmo para Tarsis. Eu sabia que isso ia acontecer. Você já pensou nisso alguma vez? Que a melhor decisão você deixou para trás, que você não deveria ter aceitado aquele convite, que você estava muito melhor na outra igreja, que você começa a olhar para trás e destruir tudo quanto aconteceu na sua vida, e justificar diante de Deus, como se Deus estivesse errado, e você é que estava certo, rapaz. Senhor, eu sabia que isso ia acontecer, por isso que eu não queria vir. Agora estou aqui e as coisas estão acontecendo. Aí você começa a ser uma pessoa frustrada. Gente, ninguém consegue permanecer saudável no ministério enquanto der lugar ao sentimento de frustração. Você não consegue planejar, você não consegue sonhar. Porque tudo, você chega, alguém começa a falar alguma coisa com você, qual é a sua resposta? Ah, nós já fizemos isso. Ah, eu já fiz isso uma vez, não deu certo não. Ixi, eu conheço a igreja. A igreja nunca vai reagir a isso não. Eu estou aqui vou usar só a experiência daquele irmão, viu? Há 32 anos. Só estou aqui há 32 anos, eu conheço essa igreja. E a gente começa a estabelecer os nossos sonhos a partir de um horizonte extremamente curto. Por quê? Porque a gente não quer correr riscos. Somente isso. E isso desculpe, se você está se sentindo assim, se você quando conversa com seus amigos, quando você fala sobre a sua igreja, se essa é a sua visão, eu preciso lhe dizer, você está doente. A frustração não pode ser a tônica do seu ministério. Não pode. Terceira filha do desgosto.
Eu chamo aqui de inversão, inversão de papéis mesmo, sabe? Por que eu estou usando a palavra inversão? Inversão de sentimentos, de interpretação, está tudo errado, tudo troncho. Porque lembra o que eu mencionei? Ele começa a se desgostar daquilo que Deus é. Tu és um Deus clemente, misericordioso, tardio em ira-se. E aquilo que deveria ser motivo de alegria se transforma em motivo de desgosto. Você está reclamando de quê? Você está reclamando do quê? E aqui volto a dizer, tem uma expressão popular, um adágio, que fala sobre o perigo da gente ficar olhando para a grama do vizinho, né? Achando que ela é sempre mais verde que a nossa. E às vezes isso acontece no ministério. Eu não sei, mas eu não gosto da ideia de que ministério pastoral seja uma espécie de corrida de barcos, cada um num barco diferente, para saber quem é que vai chegar primeiro na linha de chegada, quem vai cruzar primeiro a linha de chegada. Aí, de repente, eu realizo um encontro para família, e meu colega pastor vai fazê-lo também, e o outro colega pastor vai fazê-lo também. Às vezes, na mesma data, no mesmo momento, e as igrejas estão separadas por 2, 3 quilômetros. E o pior, quando eu falo do meu, eu quero que ele seja... Quantos tiveram naquela inscrição? Foram 300, a gente vai fazer com 500. E a gente fica imaginando que a gente estivesse numa disputa. Eu gostei tanto de ver vocês aqui reunidos. Gente, eu vou sair daqui com esperança no ministério pastoral do nosso país. Porque ver vocês jogando futebol juntos, conversando juntos, isso é salutar. A palavra equipe vem de uma palavra escandinava que significa pequeno bote, barco. Nós todos estamos no mesmo barco, gente. Não importa qual é a igreja que você está pastoreando, nós todos, pastores, estamos no mesmo barco. Se o barco está furando lá, no lugar onde está o seu colega, deixa eu dizer, é o mesmo barco onde você está. A água que vai entrar no barco vai molhar seus pés também. E a gente vai afundar junto. A gente precisa estreitar os laços. E quando eu digo isso, é só para que você não comece a ficar desgostoso quando o ministério do seu colega está vivendo um momento belo. A igreja está lá florescendo. Aí quando você escuta alguma coisa, você diz, não, mas é porque ele está fazendo isso, está fazendo aquilo. E você começa a destruir, sabe, a alegria daquele ministério, porque você não está experimentando o mesmo. Isso não vem de Deus, não. Isso é doença. Um outro filho do desgosto é o que eu chamo aqui de pensamentos de morte. E esse pensamento de morte necessariamente não significa suicídio. Pode ser somente suicídio do seu ministério. No texto, ele diz ao Senhor, peço-te, pois, ó Senhor, tira a minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E aí o Senhor pergunta a ele, você faz bem, meu filho? É razoável, agora é outra coisa, né? Faz bem você estar, faz bem a você ficar irritado desse jeito. E eu fico impressionado, mas muito impressionado, com as reações de Jonas. Ele é sempre catastrófico. Tem um outro personagem bíblico que eu também acho assim, que é o Esaú. Esaú, ele chega em casa com fome, vê um prato de uma sopa de lentilhas. Eu já estou para morrer, não é assim que ele diz, né? Do que é que me adianta a primogenitura se eu já estou prestes a morrer? Sabe o que é isso? Exagerado. Extremamente exagerado. E às vezes no ministério nós maximizamos os problemas e minimizamos as soluções. E neste caso, tenha muito cuidado. Tem se tornado cada vez mais comum pastores com crises depressivas, com crises de ansiedade, com síndrome de pânico. Nós não estamos blindados em relação a estas coisas. E alimentar o desgosto é alimentar pensamentos de morte, de autodestruição, que podem ser um suicídio lento. Você pode estar conspirando contra o seu próprio ministério, à medida que você evita se envolver, e você começa a ficar, lembra da irritação, impaciente, aí você não quer mais ver gente. Você vai para a igreja, termina o sermão, você não consegue mais conviver com as pessoas. A única coisa que você quer é ir para a sua casa, tomar um banho, se é que toma no domingo à noite, assistir besteira na televisão,
tomar uma sopa, alguma coisa e dormir. Olha, eu não quero mais ver gente, eu não quero mais ver gente, eu não quero mais ver gente. E o pior é que Deus lhe chamou para trabalhar com gente. O que é que você vai fazer? Outra consequência é o que eu chamo aqui de paralisia. Sabe o que é paralisia? A inércia. A Bíblia diz que Jonas saiu da cidade e sentou-se, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar, como dizia alguém. E eu não quero ser profano, eu não disse isso aqui. Viu? Apaguem das filmagens. Até ver o que iria acontecer. Aí você paralisa seu ministério. O desgosto vai impedir que você planeje, que você pense algo novo, que você trabalhe com o sermão de uma forma profunda, bela. Você não tem prazer mais naquilo. Isso é doença, irmãos. Isso não é saudável. Isso não é saudável para o ministério. E tem gente que não consegue, espera novos resultados, repetindo aquilo que sempre fez. Imaginando que continuar fazendo aquilo que sempre veio fazendo, possa dar resultados diferentes. Ah, pastor, mas eu já faço isso há 10 anos. Pode estar fazendo há 10 anos da forma errada. Se permita avaliar por você mesmo. Rever, sabe, aquilo que você tem feito. Porque a pior coisa que pode acontecer, isso parece antecipar a exoneração pastoral. É como se o pastorado terminasse antes da saída do pastor. Já viu isso acontecer em igreja? Eu já. O pastorado daquele camarada acabou. Só ele que não sabe disso. Ele permanece pastor, mas sem exercer o pastorado. Não tem mais prazer em sair para visitar, em abordar as pessoas, em ser simpático, em apertar a mão. Só isso já dá... Ai, meu Deus. E veja, depois da paralisia, a instabilidade emocional. Há pouco eu dizia que ele estava querendo morrer. Não foi isso? Aí o texto sagrado vai dizer assim: e fez o Senhor Deus nascer uma boboreira. Não é assim que está escrito? E aí, imediatamente, o que é que acontece com ele? Ele se alegra como, irmãos? Em extremo. Quando ele se deprimiu como? Ao extremo. Quando ele se alegra como? Tudo dele é exagerado, extremado. E por quê? Bipolar. Agora, veja, o que foi que deu a ele essa alegria extrema? Aí a Bíblia diz, por causa da aboboreira. Só por causa disso. Você não estava tão irritado, rapaz? Queria morrer, agora uma boboreira nasceu e a vida já sorriu de novo para você? Esse cara não está bem, gente. A estabilidade emocional dele está terrível. Ele consegue... Olha, eu já descobri que eu não nasci para andar em montanha-russa. Eu não nasci para isso. Andei só uma vez, e eu não sei como é que alguém paga para andar naquele negócio. Eu só descobri que eu tenho fôlego, porque eu comecei a gritar quando o vagãozinho, o trenzinho começou, e só terminei quando ele parou. E saí tonto, me segurando, e um monte de menino assim, desse tamanho, com as mãos erguidas lá, gritando, e saindo rindo, e eu passando mal, pedindo que me internassem, botassem no soro. Porque, sinceramente, essa coisa de subir e descer, é muito, para mim, não é prazeroso. Agora, o pior é conviver com alguém assim, gente. Tem gente que tem a emoção de montanha-russa. E se for a pessoa que estiver ao seu lado, não precisa usar o cotovelo. Mas tem gente que está com você, na mesma hora está feliz da vida. Uma boboreira, estou feliz, como eu estou feliz. Aí a Bíblia diz que no tratamento de Deus, Deus enviou um verme. Aí no dia seguinte, ao subir da alva, a qual feriu a boboreira, essa se secou. Aí o que aconteceu com aquele homem que estava extremamente feliz? Foi para o fundo do poço de novo. Tenha cuidado com as suas instabilidades, porque as pessoas percebem. E quem mais sofre com isso é a sua esposa. São os seus filhos. Você chega em casa, daqui a pouco não está, daqui a pouco está. E o pior é a ausência psicológica. Porque eu sei, eu faço isso. Eu faço sermão dentro de minha casa. Não faço sermão no gabinete da igreja. Porque eu sei que se eu levar meus livros para lá e alguém passar pela porta de vidro e olhar, e eu estiver lá assim com aquela cara assim, pensando, olhando, não estou fazendo nada, né? Na cabeça dele, vamos fazer o quê? Vamos bater na porta, vou falar com a secretária, eu quero falar com o pastor. O pastor está estudando. Não, ele só está lá olhando para cima. Estou eu lá meditando na coisa. E eu não sei vocês, mas até eu entrar em sintonia com aquele anjo da homilética que eu mencionei, eu levo um pouquinho de tempo. E se eu desligar a conexão,
Para ligar de novo, eu vou precisar de um outro processo. Então, interromper isso não é bom para mim. E eu faço isso em casa. Aí, o que é que acontece? Eu corro o risco, e se você tem essa mesma coisa, de estar em casa sem estar em casa. Mas eu passo o dia todo em casa, não passa não. Não passa não. Não passa mesmo. Bom, uma outra filha, sabe aquela profunda depressão, ela voltou. E aconteceu que aparecendo o sol, porque Deus é maravilhoso. Ele tem um senso de humor. A graça de Deus é um negócio assim maravilhoso. Porque ele faz com Jonas um exercício maravilhoso. Mandou um verme. Aí daqui a pouco, vai chegando no final do dia, Deus mandou um vento calmoso oriental e o sol feriu a cabeça de Jonas. E ele desmaiou e desejou com toda a sua alma morrer, dizendo, melhor me é morrer do que viver. Lá vem ele com a mesma história. Minha gente, esse homem precisa ser curado. Convidem Jonas para vir à academia. Ele precisa ser pastor aqui em Minas Gerais. Está por aqui ele, né? Com outro codinome, né? Ok. Agora, tem um outro detalhe na vida de Jonas para mim, que é interessante. É o que eu chamo de obstinação irreverente, que eu também acho doentia. Você se lembra que Deus perguntou a Jonas? Então disse Deus a Jonas, fazes bem que assim te ires por causa da boboreira? Olha a resposta. Se seu filho dissesse isso para você, ele ia ficar de castigo, sem internet, você ia tomar o celular dele. Não ia? Não ia sair de casa durante o final de semana. Ele olha para Deus e diz, faço bem que me revolte até a morte. Está escrito. Atrevido, o camarada é atrevido, meu irmão. Ele já perdeu a noção de reverência para com Deus. Ele deu tanto lugar à obstinação que ele agora já não sabe mais os limites disso. Desaforado, rapaz. Merecia de ficar de castigo ajoelhado no milho. Mas esse é o comportamento dele. Parece que ninguém mais pode censurá-lo. E eu tenho muito medo quando a gente pensa que está acima da linha do bem e do mal, em que ninguém mais pode estabelecer juízo sobre o meu comportamento, nem Deus pode fazê-lo. Jonas chegou a isso, achando que estava certo, sim, que ele estava fazendo, a revolta dele era correta, ainda que fosse até a morte, ele estava disposto a morrer, mas com aquele sentimento. Bom, aqui eu começo a falar do chamado desvio da sensibilidade, porque a gente pode pensar que este homem é um homem insensível. Desvio de sensibilidade é um conceito, inclusive, na psicologia. É quando se diz o seguinte, que, na verdade, a gente não perde a sensibilidade. A gente canaliza essa sensibilidade para uma outra área, para um outro aspecto. Algumas pessoas, por exemplo, aprenderam a amar as coisas. Têm enorme dificuldade de lidar com pessoas, mas são extremamente cuidadosas com coisas. Amam os livros. E você já deve ter lido alguma coisa de Martin Buber, a obra Eu e Tu, onde ele diz que existem dois tipos de relações, a relação eu-coisa e a relação eu-outro. E o Buber ele diz que a relação eu e coisa deveria ser o verbo usar, e a relação eu-outro, o verbo amar. E segundo ele, nosso grande problema é que trocamos os verbos. Nós passamos a amar as coisas e usamos as pessoas. Este homem não parece nada sensível a você. A mim não parece. Parece que o amor não encontrou. E quando Paulo fala dos homens dos últimos dias, eu não sei se você já observou, mas aquelas coisas, amantes da prata, amantes de si mesmo, amantes dos prazeres, todas começam com a expressão filéu, que é a expressão para amor. O que o texto está dizendo é que os homens não deixariam de amar, mas desviariam o seu amor para a prata, para os prazeres. Aí não vão ser mais amigos de Deus, lembram-se disso? Não vão ter mais o amor natural, o amor de família. Eles vão ter uma espécie de desvio de sensibilidade. Eu não... Algumas pessoas... aliás, eu vou falar de outro jeito. Um filmezinho que saiu há pouco, O Poderoso Chefinho, é um desenho animado. Quem tem filho pequeno assiste inúmeras vezes desenho animado. Mas ele brinca com uma história extremamente curiosa, de que as pessoas estão deixando de amar os bebês, não querem mais ter bebês, estão substituindo os bebês pelos animais de estimação. A discussão toda do filme é em torno disso.
Eu sei que é um filme para crianças, mas a pegada do filme, sabe? A ideia do filme, ela é de gente adulta. Está mostrando que a gente corre um sério risco de desvio da sensibilidade. É como se dissesse, olha, tem animais sendo tratados como humanos deveriam ser tratados, e humanos que estão sendo tratados como nem animais deveriam ser. É isso que o texto, é isso que a proposta, talvez, por trás de um filme inocente. Por que eu falei de desvio de sensibilidade? Porque Jonas, ele não revelou compaixão pela boboreira, não foi? Ele não ficou triste quando a boboreira morreu, quando o verme veio e matou. Na verdade, ele estava triste com ele, com aquilo que a boboreira trazia para si. Aí Deus faz a pergunta, Jonas, eu não hei de ter compaixão. E Deus diz, né, você não plantou a boboreira, você não fez nada, ela não nasceu, você não se envolveu com isso, e você está triste em relação a essa situação. Aí ele diz, e eu, Deus, eu não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que estão mais de 120 mil homens, que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda, e também muitos animais. Ele está dizendo, Jonas, você está colocando o seu coração no lugar errado. O coração de um profeta precisa estar onde estão as pessoas. O meu coração precisa estar voltado para a gente, aqueles a quem Jesus amou e por quem se entregou e morreu na cruz do Calvário. É ali que precisa estar o meu coração. Eu me recordo de uma missionária que ela sempre dizia que quando escutava, você precisa ter amor pelas almas perdidas. Ela um dia olhou para mim e disse assim, pastor, eu sempre que escuto isso, eu tenho uma dificuldade. Ela disse, mas por quê? Porque ele disse, algumas almas perdidas são difíceis de serem amadas. E ela disse que no exercício do ministério missionário, ela descobriu que o que ela precisa ter realmente é amor a Deus. Porque o amor a Deus nos leva a ter amor pelas almas perdidas. Eu os amo porque amo ao meu Senhor. E porque fui amado. Lembra aquilo, assim como fui amado, eu quero amar. Eu confesso que eu não sei qual dessas tem sido o sinal de fragilidade. Se hoje você vive uma espécie de instabilidade emocional, se você está vivendo um momento de profunda irritabilidade, se você não está conseguindo sonhar porque a frustração tem dominado os seus pensamentos e planos, eu não sei. Mas se você veio a este lugar, o profeta Jonas está sentando comigo e com você e dizendo, olha, a gente precisa repensar. E querem saber por quê? Porque é assim que termina o quê, irmãos? O livro. Eu fiquei imaginando que eu queria ter tanto um próximo capítulo. O que é que aconteceu com Jonas? Eu fico às vezes pensando, será que depois dessa conversa com Deus ele não parou e disse assim, se colocou no chão, de joelhos diante do Senhor e disse, Senhor, perdão, porque o teu servo tem agido assim, de uma forma tão egoísta. Será que ele deu as costas e foi-se embora viver a vida? O que será que ele fez? Será que ele voltou para ir a Tarsis? Por que Deus não nos permitiu saber o resto da história, irmãos? Teologia da glória. E se eu lhe oferecer uma outra teologia, não teologia da glória, mas a teologia do e agora? Entenderam o que eu quero dizer com isso? Talvez o desejo de Deus seja que a conclusão dessa história seja escrita por mim e por você. Talvez a conclusão do livro de Jonas seja esse apelo de Deus respondido por mim e por você. Voltar lá para aquela sua cidade, quantos habitantes tem? E voltar com um coração compassivo. Olhar para a sua igreja com aqueles olhos apaixonados do primeiro dia. Você se lembra quando você entrou ali pela primeira vez, que você olhou para aquela gente e disse, eu sou pastor dessa gente. Não acontece um negócio estranho, aconteceu comigo. Você olha, você nunca viu aquela comunidade, mas você sente no coração um desejo de ser bênção na vida daquelas pessoas. Indescritível. Minha oração é que quando eu pegar o avião, retornar a Maceió, eu possa descer na cidade, olhar para aquela cidade, olhar para aquela igreja e dizer, Senhor, usa a minha vida, me põe compaixão no meu coração. E eu queria que você se juntasse a mim, nessa mesma súplica ao Senhor, de que possamos escrever o capítulo que não foi escrito no livro do profeta Jonas, com a minha resposta diante de Deus a esta pergunta. E que Deus veja em mim e em você gente de compaixão, ministros da compaixão,
ministros da compaixão de Deus a este mundo que está à nossa volta. Eu repito as minhas palavras de gratidão que disse no início, e eu queria só concluir agradecendo a Deus junto com você, por esse tempo que passamos aqui. Pode ser? Você pode ficar de pé por um momento?